Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar o programa Mensagem da Cruz, um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor William Rafael. Hoje, dia 15 de julho de 2023, Dia Nacional do Pecuarista. Que Deus abençoe a todos que desenvolvem esta função, especialmente aqui na nossa região de Bom Conselho. Que Deus poderosamente esteja abençoando vocês, que Deus esteja abençoando tudo aquilo que vocês fizerem, que vocês possam ser prósperos em suas funções. Quero convidar você, amado ouvinte, a permanecer na sintonia do nosso programa. Eu tenho certeza que Deus tem a palavra ao seu coração, tenho certeza que os louvores que serão aqui entoados, a palavra e também a oração que nós estaremos fazendo por sua vida, muito há de falar ao seu coração. Então permaneça sintonizado conosco, programa Mensagem da Cruz, uma palavra de Deus para o seu coração. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Te quero
E vamos à sabedoria da semana. O texto de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1, que diz: Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Que Deus aplique esta poderosa palavra ao seu coração. Que sabedoria do alto o Senhor nos dá para que nós possamos viver e sermos assim guiados por ela. Que Deus aplique esta sabedoria da semana ao teu coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E vamos agora aos nossos pedidos de oração. Nós queremos orar nesse instante especialmente por aquelas pessoas que estão passando por necessidades básicas. Nós ainda temos em nosso país e em todo o mundo pessoas em situação de extrema pobreza. São aquelas pessoas que não possuem o básico para a sua sobrevivência, que mendigam pelas ruas, que passam grandes dificuldades dentro de casa, quando possuem uma casa. E nós queremos orar por estas pessoas. Mas nós queremos orar também por você, amado ouvinte. Maior necessidade que o homem pode ter nesse mundo não se limita a coisas materiais. A maior necessidade que todo ser humano tem é de um Redentor, é de um Salvador, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme vai nos dizer Paulo em Romanos 8. Eu quero nesse instante orar por sua vida e por aqueles que estão passando dificuldades sociais e financeiras também. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai bendito, nós louvamos ao Senhor por mais um dia, por mais um sábado que nós conseguimos, ó Deus, chegar, mais um final de semana
debaixo de tua bênção, de tua proteção, e pela tua graça, pelo teu favor, nós estamos de pé. Queremos nesse instante entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos nossos ouvintes. Todos, ó Pai, pecaram, e a tua palavra diz isso, e carecem desesperadamente da tua presença, da tua glória, do teu favor. E eu peço ao Senhor que esteja agindo, atuando de maneira especial na vida de cada um dos nossos ouvintes. Também rogo ao Senhor por aqueles que enfrentam dificuldades sociais, necessidade de alimento, necessidade, ó Deus, de vestimenta, necessidade, ó Deus, de coisas essenciais para a sua sobrevivência. Ó Deus, tem misericórdia de cada um daqueles, ó Deus, que passam dificuldades. Levanta, ó Deus, a igreja, especialmente a igreja, para como, ó Deus, um braço estendido alcançar e abençoar as tuas pessoas. Também, ó Deus, abençoa e dá discernimento aos governantes, para que eles possam utilizar os recursos públicos de maneira sadia, saudável e correta, distribuir todos os bens corretamente e assim suprir, ó Deus, os direitos e as necessidades que aqueles que mais precisam têm. Nós oramos por isso, entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Muito bem, amado ouvinte, nesse instante eu quero convidar você para, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia, se você assim tiver uma próxima de você, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso 1. Eu quero hoje continuar a história de Naamã. Na outra semana que nós aqui tratamos sobre esse texto, nós falamos especialmente sobre a jovem cativa levada por Naamã para trabalhar com a sua mulher na sua casa. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a vida de Naamã, observando especialmente o versículo de número 1 e depois o versículo de número 8 em diante, onde nos fala sobre o que acontece com Naamã. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre Naamã, ela dá um destaque especial a essa história. O capítulo de número 5 de Reis é composto por 27 versículos. É uma história que nos é narrada com alguns detalhes e algumas curiosidades nós podemos perceber claramente nesse texto. Não é por acaso que o Senhor traz a nós a história, o relato de Naamã no livro inspirado por Deus, a Bíblia Sagrada. E certamente há muito a aprender sobre essa história e de como está a nossa relação com Deus. Quem era Naamã? O texto vai nos dizer que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um oficial de patente mais alta do exército. Nós vamos encontrar algumas posições semelhantes às de Naamã lá em Gênesis 21, em 1 Samuel 12, em 1 Crônicas 27. Nós vamos encontrar algumas referências que mostram como era essa posição. Além disso, além de comandante, ele era um grande homem, pois o texto vai dizer que era grande homem diante de seu senhor. Ou seja, ele ocupava uma posição de muita importância oficial. E também diz-nos o versículo 1 que ele era um homem conceituado. Ele tinha uma alta conta pelo rei da Síria por suas muitas vitórias que ele já havia conquistado para o rei da Síria como comandante, o fazia um homem de uma posição elevada, de um grande conceito, pois o seu nome era honrado em todos os lugares. Esse homem tinha honra militar, ele era comandante do rei, era um herói nacional, sua farda estava cheia de condecorações, tinha atingido a mais alta posição do exército, ele era o maior de todos, abaixo do rei, somente ele.
Ele era um homem que tinha honra política, porque ocupava o cargo de primeiro escalão, era o braço direito do rei, era um homem de maior prestígio no palácio, um homem forte da Síria, responsável pelas vitórias e pelas estrelas do seu país, mas era também um homem de muita honra popular. A ideia de ser de muito conceito, não apenas pelo seu senhor, mas também admirado e aplaudido pelas pessoas. Era um homem de sucesso. Era um homem de total aprovação em sua sociedade pelas atribuições que ele tinha e pelo trabalho que ele executava. O povo tinha Naamã em alta conta. Era vitorioso, o seu caminho era de sucesso. Texto original, a ideia de conceituado traz a ideia de um homem potente e corajoso. É exatamente, irmãos, estas referências que é dadas a Naamã. Nós temos então um cenário de um homem extraordinário que nos é narrado. Certamente, a posição que Naamã assumia, a posição que Naamã tinha, era a posição que tantos outros tinham inveja. Era a posição desejada por tantos soldados daquele exército. A mais alta honra, o mais alto lugar, a mais alta admiração, o maior prestígio por parte do próprio rei. Perceba, há muitas pessoas que desejam essa posição. Há muitas pessoas que desejam este lugar, que querem tudo isto. Todavia, o versículo 1 termina dizendo, porém, leproso. Diante de tantas coisas extraordinárias que poderiam marcar a vida de Naamã, havia algo que era um empecilho em sua vida. Diante de tantas coisas que tornavam esse homem grande, poderoso, talvez até mesmo cobiçado em sua posição, havia algo que deixava esse homem na lama. Era a sua lepra. Veja, mesmo em meio a um cenário tão extraordinário, o texto nos diz que Naamã ele era leproso. E o leproso, à luz da Bíblia Sagrada, era uma vítima de uma doença grave de pele. Lá em Levíticos 13, verso 14 em diante, nós vamos perceber a menção de várias doenças de lepra, de doenças purulentas com fluxo, de sarna, de furúnculos, de verrugas. E a lepra, à luz da Bíblia Sagrada, era tratada como sendo a de pior agressividade. Nós temos várias doenças que a própria Bíblia Sagrada alerta com respeito a elas. Mas quando fala da lepra, a Bíblia Sagrada é clara em dizer que o leproso deveria ficar separado das pessoas. O leproso não deveria ter espaço social. O leproso não poderia estar em contato com as pessoas no meio do povo de Deus. Naamã era leproso, porém ele tinha o seu espaço social conquistado, ele tinha suas atribuições militares porque ele fazia do povo sírio, fazia parte do povo que não temia ao Senhor. Então aquele povo não se importava com as exigências religiosas, com as exigências morais que a lei estabelecia, com os cuidados que o próprio Deus tinha para com a manutenção da vida do seu povo. Todavia, embora não seguissem um padrão de separação exigido no meio do povo de Deus em Israel, aquela doença era algo que atormentava a sua vida. Tanto que quando a jovem menina, que nós já tratamos anteriormente em outro programa, diz a ele sobre o profeta que havia em Israel, em Samaria, ele vai até o rei, ele providencia todos os meios necessários para se encontrar com este homem. Era uma doença que certamente lhe trazia muito incômodo. E a lepra ela era caracterizada por algumas coisas. Primeiro, a lepra ela era uma doença que deixava a pele insensível. Ou seja, ela endurecia, ela trazia características terríveis para a sua pele. A lepra também, ela separava, porque muitos não queriam se aproximar do leproso. Ele era tirado da família, ele era separado dos amigos, as pessoas tinham medo de se aproximar. Além disso, a lepra deformava, deixando cicatrizes profundas que absolutamente nada poderiam cobrir. Mas além disso, a lepra também contamina, era contagiante, por isso não poderia se aproximar de outras pessoas. Por isso que quando Deus fala sobre a lepra, diz que eles deveriam ficar de fora.
mas a lepra, sobretudo, mata. E esse certamente era o maior temor de Naamã. Perceba uma coisa, querido ouvinte. Um homem extraordinário que tinha absolutamente todas as coisas, não tinha saúde. Um homem extraordinário que tinha a maior de todas as posições, tinha falta de saúde, de vitalidade no seu corpo. Perceba, não importa a posição que você ocupe, não importa o lugar que você esteja, se há uma doença entravando a sua vida, isso certamente lhe trará muito problema. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite é que o maior problema do homem não é simplesmente uma doença de pele que ele pode adquirir. Não é a lepra. O maior problema do homem não é o câncer. Deus te livre disso. Mas o maior problema do homem não é alguma doença contagiosa que ele adquiriu. Não, de maneira alguma. O maior problema do homem é o seu pecado, é a sua distância do Senhor. A lepra de Naamã, embora seja um fato bíblico, mas ela também simboliza como que é a vida do homem sem Deus. Distante do Senhor é uma vida de desgraça, é uma vida de desgaste, é uma vida que está cada vez mais caminhando a passos largos para o inferno. Por isso, que quando Naamã chega ali na cidade de Samaria e vai até o rei se desespera, porque o rei não poderia fazer absolutamente nada. Versículo 7 vai nos dizer isso, mas aí o versículo 8 então vai dizer que, ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. A necessidade que Naamã tinha não poderia ser suprida, nem poderia ser resolvida pelo rei. Não se tratava de questão financeira, não se tratava de questão material, pois isso ele tinha. Não se tratava de questão de honra, pois estas honras ele também tinha. Não era a influência que resolvia, não era o dinheiro que resolvia, não era a sua posição que resolvia. O problema que Naamã tinha, só quem poderia resolver era Deus. E Deus resolve o seu problema através do profeta Eliseu. E o que eu quero dizer a você nessa noite é que não adianta absolutamente nada. Se você conquistou, se você galgou posição alta para a sua vida, se você tem uma boa saúde, se você tem muito dinheiro no banco, se você tem um bom trabalho, se você tem uma boa família, se você tem absolutamente todas as honrarias e tudo aquilo que o mundo tanto inveja e cobiça ter, mas não tem o Senhor como seu salvador de sua vida, se não conhece a Deus como seu resgatador, como seu redentor, eu quero dizer a você que você está fadado à condenação. Que assim como Naamã tinha de tudo que as demais pessoas desejavam e queriam, mas lhe faltava o principal. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua fé? Como anda o seu coração? Veja, você pode ter tudo, mas se você não estiver em paz com Deus, você está enfermo. Você está doente, porque o pecado é uma doença séria que degenera o homem, e o seu salário, conforme diz a Bíblia Sagrada, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que nessa noite você possa agarrar-se a essa verdade e urgentemente voltar-se para o seu Senhor e Criador, aquele que tem poder de curar a doença do pecado, de restaurar por completo e lhe dar esperança de vida eterna ainda hoje. O Senhor pode fazer isso na tua casa, na tua vida. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração, que você possa entender da sua necessidade de buscar urgentemente ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se a lepra me consome, já não sou mais aquele homem. Os que me olham sentem pena, já decretaram a sentença. A morte é minha espera, vou agora consultar o meu rei. Então lhe falei de uma menina, quando disse que ali em Samaria existia um homem de Deus que poderia me curar da minha terra. Então eu parti, e logo que cheguei ali, não queria aceitar o que estava diante de mim. E eu, chefe do exército da Síria, comandante valente, honrado e respeitado em minha terra, ao menos achei que Eliseu viria até a mim e oraria no nome do Senhor teu Deus, e colocaria tuas mãos sobre a enfermidade, e assim eu ficaria curado. Mas não, este me pede para que eu mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ah, tantos rios melhores em Damasco do que em toda Israel. Mas se é de água de rio que eu preciso, então eu voltarei pra minha terra, e lá eu me tratarei. Ei, Naamã, nem tudo é do jeito que você quer. Tem que descer pra Deus honrar e pôr de pé. Deixa Deus na tua vida trabalhar. Vou mergulhar 7 vezes pra me curar e
E vamos aos aniversariantes da semana. Hoje, dia 15/7, nós queremos parabenizar alguns irmãos que estarão completando mais um ano de vida ao longo dessa semana. Dia 19 de julho, a nossa irmã Leide Nalva Souza. Dia 20, Miguel Henrique e Maria Aparecida Ferro. Dia 21, Maria Gisele Martins. Que Deus abençoe poderosamente a cada um destes irmãos de nossa igreja. Um feliz aniversário. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês, mas também a você, amado ouvinte, que completou mais um ano de vida essa semana, ou até mesmo no dia de hoje está completando idade nova. Que Deus te abençoe poderosamente. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem da Cruz, mas eu quero convidar você a estar conosco. A nossa igreja fica aqui na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Todo domingo pela manhã, às 9h30, a nossa escola bíblica dominical. À noite, às 18h30, o nosso culto de celebração. Quarta-feira, às 19h30, nosso culto de oração e estudo bíblico. Será uma alegria imensa recebê-lo aqui em nossa igreja. Mas também você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, @IP Bom Conselho. Siga-nos, inscreva-se em nosso canal, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todas as informações, programações e mensagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado ao nosso Robi Araújo pela edição deste programa e até o próximo sábado, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.